Prazeres, maestro, violinista, carioca, nascido em 15 de novembro. É o nosso convidado de hoje da Academia Brasileira de Poesia. Eu sou Shirley Vilhena. Felipe, tudo bem com você? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui. A Academia e a cidade de Petrópolis agradecem a sua participação. Felipe, você é um musicista que nasceu numa família de artistas. Sua mãe é cantora lírica e seu pai, já falecido, um prestigiado maestro. Como é que foi essa sua dinâmica desde a infância, estar numa família de artistas? Como foi o seu estudo, a sua preparação, para até hoje você estar ocupando a regência do Teatro Municipal? Olha, na verdade não foi nada forçado, né? Porque a gente, se eu assim, nascer numa família de músico, a gente podia, eu falo a gente que tem meu irmão também que é muito próximo, né? E também viveu isso intensamente como eu. A gente podia ter escolhido qualquer outra coisa, mas tanto pai e mãe. A minha mãe era cantora lírica, mas ela cantava de uma forma amadora, entendeu? E cantava nos corais, etc. Então a gente nasceu com essa apreciação musical desde muito cedo. E isso certamente foi fundamental para a gente escolher esse ofício, que é a música de concerto, e seguir um pouco o caminho também do meu pai, né, que tinha também como premissa difundir, né, esse patrimônio que é a música de concerto para a nossa cidade, para o nosso país. Então acho que essa apreciação musical desde criança ela ajudou bastante na minha vida como uma missão, assim, sabe? Algo que eu tivesse muita vontade de fazer até hoje e muita felicidade em fazer até, assim, exercer esse ofício que é a música de concerto. E você começou na sua infância com que instrumentos? Eu comecei, na verdade, foi com piano. Meus pais falaram que era super importante a gente estudar piano e tanto eu quanto o Carlos, a gente foi lá com seus 6 anos, começando com piano. Mas não éramos bons alunos de piano, assim. A gente queria outra coisa da vida, a gente já convivia no meio de orquestra e a gente gostava de instrumentos que faziam parte da orquestra, de fato. E o violino é um deles, né? O oboé também que meu irmão escolheu é um deles. Então a gente começou um pouquinho com o violino perdão, com o piano, né, nós dois, como uma base, mas depois a gente optou por esses instrumentos de orquestra que a gente, assim, pelo menos eu até hoje eu toco, né, e vivo disso também, do violino ali na regência. E você falou do seu pai, o prestigiado maestro Armando Prazeres, sempre teve essa intenção de difundir a música dita erudita para a população em si. E a gente percebe que você tem um trabalho parecido com isso, tanto na Orquestra Sinfônica Petrobras, né, com os concertos de rock e samba. Como é que essa experiência para você resgatar essa presença do seu pai? Na verdade, assim, na Petrobras Sinfônica, isso, assim, a gente sempre teve essa premissa, né, de difundir a música, mas essa vertente mais pop e mais rock, isso veio de uns 10 anos para cá na orquestra. E como eu vivi isso também intensamente quando era mais jovem, sabe, todos esses títulos que a orquestra toca hoje, Queen, ou sei lá, o Coldplay, o Guns N' Roses e outros, então, para mim, de certa forma, é natural também estar na frente da orquestra e fazendo esse tipo de coisa, sabe? Eu não forço a minha barra para isso. E acaba sendo natural para os músicos também. A gente se diverte muito tocando esses títulos e vendo que o público que não costuma assistir concertos, não costuma assistir uma orquestra sinfônica, já ligam diretamente à orquestra sinfônica a uma música de concerto, que é claro que a gente quer divulgar o final do nosso objetivo é divulgar essa música, inclusive. Só que assim, existem formas, né, e caminhos. Tocar títulos que as pessoas se identificam é um desses caminhos, né, das pessoas verem a orquestra como mais um instrumento, mais uma possibilidade musical, e não um organismo que está atrelado necessariamente a uma época ou um tipo de música. Não, a gente toca qualquer tipo de música, né? Então acho que esse é mais o objetivo mesmo. Sim, até porque a música clássica e a música de concerto, no seu caso, é um treino, né, de ouvido. Então, buscar essa referência do rock, pelo que eu percebo, você é um entusiasta do rock também,
faz com que as pessoas, essa linguagem se torne mais comum, se torne um pouco mais familiar para esse núcleo não acostumado, né? Do mesmo modo que o público infantil, né? Tem um espetáculo do Mundo Bita, o concerto do Mundo Bita, e também já trazer as crianças para esse universo é uma estratégia bem interessante, né? Como é que você também vê essa dinâmica? Assim, acho que o principal é não subestimar as crianças, né? Assim, eu apresento a orquestra sinfônica para minha filha desde que ela nasceu e ela acha isso uma coisa normal hoje, como qualquer criança pode achar, né? Então, e claro, a gente toca um título que não somente as crianças se identificam, os pais se identificam, né? Porque o Mundo Bita, para quem é pai, como eu sou também, as crianças que curtem bastante o Mundo Bita ainda não cantam perfeitamente, são crianças de 2 anos e pouquinho. Os pais que cantam, na verdade. Então, é um concerto para a família, né? Que os pais vão, cantam ali, se identificam com aquelas músicas que eles estão escutando, que são músicas do dia a dia, do cotidiano deles com os seus respectivos filhos, né? E a gente faz isso só com uma orquestra tocando. Apresenta também nos arranjos, inclusive, né? Alguns instrumentos fazendo determinadas partes, e a gente fala um pouquinho sobre isso nos concertos também. Então já coloca uma semente assim de possibilidade dessas crianças não olharem para uma orquestra sinfônica no futuro e se assustar. Muito interessante esse trabalho, até porque a gente sabe que a ciência comprova que ouvir música clássica faz bem pro cérebro, né? Então já trazer a criança para esse universo, ela vai crescer com essa possibilidade, inclusive, de desenvolvimento cognitivo com essa prática. Então, de fato, é muito interessante, sim. E os pais se divertem, então, né, com o universo, com a música do universo infantil. Porque junta a vontade da criança estar ali, né, com a vontade dos pais também poderem apresentar uma orquestra de uma forma lúdica, né? Sim, não impor. Tudo bem, assim, eu colocava música de concerto para minha filha quando ela tinha 1, 2 anos, 3, 4. Agora ela está um pouco mais seletiva. Ela permite que eu coloque, e eu posso colocar às vezes de fundo, assim, a gente está fazendo uma brincadeira, eu coloco de fundo ali, ela até solfeja alguma coisa junto comigo, mas ela já quer ouvir outra coisa. Não tem problema, entendeu? Mas assim, ela sabe que aquilo ali existe, que aquilo ali tem o seu valor, né? E eu acho que isso é o principal. Se ela quiser exercer isso no futuro, ótimo, ela vai ter o maior entusiasta possível, que é o pai dela. Mas se não quiser fazer também, ela vai ter esse conhecimento, esse capital, que para ela vai ser, em algum momento vai ser importante também. De escolha, né? De escolha. Tudo de escolha. Isso é muito interessante. Felipe, já que a gente está falando dos concertos, conta-se que Schubert, ele compôs uma música que eu acho a das mais belas, numa taberna, na ocasião em que ele viu um cardápio e assim, de supetão, escreveu no cardápio. Iam embora e um amigo é que percebeu que ele deixaria essa composição lá na taberna e a pegou. Refiro-me a Serenata. Então, com esses bastidores, eu queria perguntar a você se você tem alguma história engraçada, curiosa, interessante de algum bastidor de um dos seus concertos. Olha, teve não sei se foi comigo exatamente, mas tem uma história muito engraçada com o maestro Kravchevsky, do qual eu compartilho. Sim. Da música já há pelo menos uns 15 anos da minha vida, né? Que a gente trabalha junto. E eu não sei, assim, ele estava uma vez em Brasília e a acústica do Teatro de Brasília é uma acústica danada, assim, não é uma acústica boa para tocar. É uma acústica boa para show, para música de concerto não é. Teatro Nacional. Tem obra agora esse teatro. Espero que seja para reformar a parte acústica. E eu lembro que o maestro estava... Aconteceram duas coisas nesse concerto, na verdade. Uma, que a gente fez uma passagem de som e era uma das suítes de bar que a gente ia fazer. Bach escreveu 5 suítes. E ele estava com um livro com todas as suítes. E assim, essa é uma das histórias, né? A gente passou o som, estava tudo ok. Aí chegou na hora do concerto e ele começou a reger uma outra coisa que a gente não entendeu nada também, foi um para cada lado. Aí daqui a pouco a gente se encontrou, não sei o que, depois fui perguntar para ele, mas o que aconteceu? E não, a estava na suíte número 1, e a gente tocou na suíte número 3. Então assim, ele abriu. É isso aqui que eu tenho que reger, então eu vou reger. Então só faltou a gente tocar a mesma música, não era o mesmo compositor.
Mas ao mesmo tempo ele deu uma entrevista no intervalo entre a passagem de som e o concerto para alguma repórter de algum jornal em Brasília. E por acaso eu estava no camarim dele essa hora, eu ia sair, ele, não, fica aí. Estava lá, a gente estava conversando, e ele começou a falar, então o que você acha, maestro, o senhor está aqui em Brasília, nesse teatro? Aí ele começou a entrevista assim, bom, se tratando da pior acústica do mundo, esse teatro, não sei o que, a repórter já foi para o lado, assim, eu queria rir ali muito, tive que sair para rir, mas foi isso, assim, foi um bastidor meio inusitado, duas histórias no mesmo concerto do grandiosíssimo maestro Isaac Chaz. Interessantíssimo, um grande maestro, sem dúvida nenhuma, uma referência, né? Sim, trabalhar com referência. ele, muito, muito interessante. Felipe, eu queria voltar um pouco a seu pai. Eu li há pouco tempo uma publicação sua no Instagram de um artigo muito interessante em que ele justamente fala dessa questão da música erudita. E eu vejo uma tendência, como a gente começou essa entrevista, né, até com a questão do rock, o do samba e o próprio maestro João Carlos Martins, que também tem trabalhos em periferias. E como você vê a possibilidade de colocar nas grades escolares esse ensino da música, para que ela se torne ainda mais popular? Olha, na verdade, assim, isso já aconteceu, né? Então a gente está vivendo um momento meio estranho, realmente, meio um hiato cultural, assim, sabe? Eu acho muito difícil hoje o ensino da música voltar às escolas. Eu acho que tem algumas coisas ainda mais urgentes, né, para acontecer e para sim a música ser algo tão mais importante que muita matéria que a gente estuda na escola, que não serve para absolutamente nada. Pelo menos na minha época eu aprendi determinados assuntos em física, química e matemática que eu nunca usei na minha vida. Então isso tem que ser revisto também, nessa forma, o que é ensinado para a gente hoje, né? O que cada um quer ser, né? Um respeito sabe, a vocação que cada pessoa pode ter. Então a música, assim, eu acho que a música é importante para qualquer vocação, de certa forma, né? Mas eu acho que é um trabalho longo a se fazer, como meu pai já fazia, né? Não dessa forma, divulgando rock, o pop. Ele até tinha um outro tipo de visão, assim, não é preconceito não, mas ele não via isso como uma coisa eficaz. Ele via da orquestra, sabe, sair das salas de concerto e justamente ir nas comunidades e ir aonde as pessoas estão. E não Sim. sempre esperar que as pessoas vão nas salas de concerto, que é importante também, claro, porque as salas são públicas, inclusive, Teatro Municipal, Sala Cecília Meirelles, as principais salas do Rio de Janeiro. Então, mas assim, o fato esse movimento também da orquestra se deslocar foi muito dele também, né? E fundamental. Mostra uma disposição que o grupo artístico tem para angariar novos públicos e divulgar esse patrimônio que é a orquestra e a música de concerto. Sim, sem dúvida nenhuma. E quais são os seus compositores preferidos? Olha, Pergunta difícil. É difícil porque, sabe, falar de música para mim, dessa música de concerto, é muita intimidade. Intimidade com todos os compositores, sabe? Então, dependendo do que eu estou estudando uma ópera agora, sabe? Então, Rossini tem sido meu compositor favorito no momento. É meio blasé eu falar, mas assim, é onde eu estou me debruçando. Claro que eu adoro Mozart, adoro Beethoven, adoro Bach, Brahms, Tchaikovsky. Os grandes compositores fica difícil você não falar. Schubert, que você acabou de citar, e outros, sabe? Schumann. Vão vindo na cabeça, vão brotando aqui, né? Stravinsky, Villa-Lobos, Handel, Mahler, Strauss, Wagner. Eles só vão surgindo e você vai falando. Todos são maravilhosos. Todos escreveram obras maravilhosas, sabe? Então, isso tem muito a ver com o momento que você está. Eu não fico escutando Mahler o tempo todo, mas eu só adoro, acho maravilhoso. E outros compositores. Mas eu fico muito atento ao que eu estou fazendo no momento. Né? Então é isso, eu estou um pouco com a cabeça em Saint-Saëns e Rossini agora, nesse momento. Nossa, que belas companhias, né? Super. Que belas companhias. E a música mexe, sem dúvida nenhuma, muito com os sentimentos e com o momento, como você disse.
por exemplo, Chopin ou Chopin, como preferirem pronunciar, tem uma pegada mais bucólica, né? Então, há uma tendência dos melancólicos gostarem. Então, tem muito essa vertente a música. Felipe, você é uma pessoa, né, um musicista, um profissional que tem uma carreira internacional, inclusive. Você percebe diferença do público brasileiro, do nosso público aqui no nosso país, do estrangeiro? Olha, eu acho que tem um comportamento diferente, realmente, assim, o público no Brasil é, é um público mais carismático, assim, em receber as coisas, sabe? Dependendo de um final de concerto, assim, parece um final de um show. A gente normalmente não vê isso, por exemplo, na Europa, até nos Estados Unidos também, vê um público um pouco mais frio. Mas não porque eles gostaram menos. É uma questão cultural mesmo de cada um, Sim. né? Como as pessoas recebem isso, né? Então, mas eu acho que, por exemplo, quando a gente toca a nossa música, MPB principalmente, o samba, o choro, em determinados lugares fora do Brasil, é, isso faz tão bem às pessoas, sabe? Então a gente devia se orgulhar um pouquinho mais da nossa música. Vila Lobos também, claro, vou botar uma música de concerto também aí, porque a gente tem um patrimônio maravilhoso que é a nossa música. E faz muito, ela é única no mundo. Então ela faz muito sucesso fora também. Então eu acho que essa troca devia ter mais, sabe? Eu acho que o europeu também devia ter esse calor mais, mas isso é uma questão cultural, então não cabe a mim julgar. É mais fácil tocar no Brasil determinados concertos, etc., pela resposta do público do que na Europa ou nos Estados Unidos, ou no Japão ou na Oceania. Mas, sim, tem diferença de público, mas cada um da sua maneira. Sim, sim, sim. E a sua experiência como regente na Orquestra Sinfônica Petrobras e agora no Municipal? Você podia contar um pouquinho pra gente? Bom, eu faço isso já tem tanto tempo não, uns 12 anos mais ou menos. Eu não considero muito tempo, entendeu? Porque eu já, assim, toco violino desde os 11, tudo bem. Então eu tenho uma... E eu toquei muito também violino em orquestras sem regente, né? Como o violino, esse Spala, essa figura do Spala, do primeiro violino de uma orquestra, liderando sem a figura do regente. Então isso estava muito próximo para mim, estava muito natural já fazer esse trabalho e faltava esse momento de tirar o violino, né? De você simplesmente deixar o instrumento de fora e usar a batuta ou as mãos que sejam, né? E para fazer esse trabalho. Então fiquei aí, estou ainda sempre em construção e aprendizado, já há uns 12 anos. Comecei fazendo isso na Petrobras Sinfônica, agradeço de coração, porque os maestros eles não se tornam maestros do nada, eles precisam das orquestras, e para mim o maestro sempre vai depender da permissão que os músicos dão ou não para ele estar ali à frente. Entendeu? Então eu sou muito grato em trabalhar com músicos e colegas maravilhosos, tanto na Petrobras Sinfônica quanto na FRJ, que eu regi também muito, e agora com a Orquestra Municipal, que tem vários em comum, mas tem outros também, e que me permitiram estar ali à frente deles, sabe? Isso para mim sempre será um privilégio, e eu vou ser sempre grato em relação a isso. A escolha de um maestro, eu li que parece que aqui no Municipal a escolha foi feita pelos seus pares, pelos seus colegas. A escolha de um maestro é sempre assim, feita pelos colegas, pelos pares? Conta essa curiosidade pra gente. Não, não. Inclusive é raro, né? Ultimamente, nesses últimos anos agora, essa questão mais democrática na orquestra tem sido exercida, porque não era assim, e em alguns lugares, inclusive, não é assim. São pessoas indicadas por conselhos e às vezes nem passa pela orquestra, né? Mas, assim, eu tive essa felicidade também, sabe? Porque eu faço muito parte do meio musical como músico. Isso ninguém pode dizer ao contrário, porque eu faço. Entendeu? Então eu tenho isso, sabe? Eu sou músico também, como todos ali, sem exceção. Eu sou igual a todo mundo ali. Como eu já faço esse outro trabalho e as pessoas, pelo visto, pô, respeitam ou gostam e acham aquilo tem um mínimo de relevância, que bom que eu posso ser, que eu poder ter sido indicado por essas pessoas, né? Isso me traz muito,
muito reconhecimento, muita gratidão mesmo, né? De ter sido escolhido pelos meus pais. E até um carinho, né? Então, ser músico para você ajuda a ser maestro, como numa organização em que o presidente, se ele passar desde dos primeiros serviços, ele tem condições de avaliar toda a dinâmica. A gente pode entender desse modo? Assim, não é uma premissa o maestro ter que vir ser oriundo da orquestra, necessariamente. Tanto que você vai para a Europa, que você estudar regência, você tem que tocar piano, necessariamente. Você não tem que tocar um instrumento de orquestra, você tem que tocar piano. Aqui no Brasil não se pede isso, em outros lugares, sabe? Eu acho que hoje, cada vez mais, como você usar justamente a orquestra, como eu falo muito isso, né, nas empresas, né, você fazer esse paralelo entre uma orquestra e uma organização empresarial, o regente, esse presidente, esse líder que as pessoas veem, ter uma noção dos dois lados da moeda, né, de ser liderado, de liderar, isso para mim acho fundamental, porque a gente fica antenado, a gente consegue perceber o que e se coloca um filtro também, sabe? O que eu posso fazer para conseguir o melhor dessas pessoas e o que eu não posso fazer, porque eu vou talvez ter um efeito inverso, entendeu? Eu não vou ter a colaboração dessas pessoas, eu vou ter o confrontamento dessas pessoas. Aí a pior coisa que tem é você estar à frente de uma orquestra sabendo que a orquestra não quer que você esteja à frente dela. Não tem coisa pior que isso. E eu espero, na minha vida, nunca ter que passar por isso. Mas envolve carisma também, não? Você é uma pessoa notadamente carismático com o público, como um jovem que passou aqui também pelo Brasil, um americano que foi da Orquestra Sinfônica Brasileira. Eu percebia muito isso. Ele era um jovem rapaz de uns 27 anos e ele era extremamente carismático com o público. E o público sente isso, essa carisma, essa integração. E realmente é uma característica que a gente percebe no seu trabalho, esse envolvimento com o público, esse seu sangue, né, pela profissão e pela música. Isso é muito interessante. Mas, Felipe, a gente já está chegando, né? Como tudo tem um final, a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas como nós somos uma academia brasileira de poesia, não podíamos ficar sem um poema, porque a música de concerto, a música clássica, ela remonta a sensibilidade, ela remonta os sentimentos, então não deixa de ser uma poesia. Mas nós temos uma surpresinha para você. Um poema que diz assim: A foto do menino maestro. Só para explicar, porque o maestro tem uma foto muito fofinha dele criança, que nós vamos colocar para vocês conferirem. O poema diz assim: A foto do menino maestro. Vejo minha foto de infância, lembro da época das minhas ânsias, já para ser como meu pai. Eu, criança, travesso inquieto, desde cedo dava sinal de que a música acompanharia os meus passos. Afinal, com pais artistas, minha mãe cantora lírica, como não imaginar que no futuro seria musicista? Entre brincadeiras e ensino das notas, o tempo foi passando. De papai, deixou um legado para a família como grande entusiasta da popularização da música dita erudita. De mamãe, as boas lembranças afetivas que embalam as minhas sinfonias. E dos manos, o companheirismo até na mesma escolha da profissão. Assim, sigo meus passos, estudando e inovando para trazer ao público o sublime dos bons concertos, que é o sentido em que vejo a vida, ou seja, cheia de graça e simpatia. Por minha trajetória, digo em voz alta a todos que dela fazem ou fizeram parte. Bravo! Obrigado. Felipe, foi um prazer muito grande para a Academia Brasileira de Poesia, para a nossa cidade de Petrópolis, ter a sua presença no nosso espaço. Esperamos que possamos contar sempre com a sua presença, que você continue sendo esse jovem entusiasta pela boa música, esse profissional exemplar, um pai querido, um filho amado, um cidadão de bem,
e que você tenha muitas boas venturas na sua vida. Um grande prazer. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.